Paz e graça a todos, amém? Então, a gente vai ver sobre Ruth, né? Vamos contar um pouquinho de Ruth hoje, né? Ruth, ela foi uma heroína altruísta. O que é altruísta? Altruísta é uma pessoa que ela faz o bem, né? Ela proporciona o bem a outra pessoa, a outras pessoas, né? Sem esperar nada em troca. Simplesmente faz o bem, né? Porque também, né, fazendo o bem faz bem para ela, né? Então, Ruth foi uma heroína altruísta, né? Então, ela fez o bem para sua sogra Noemi. E a gente vai estar contando um pouquinho dessa história, que se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 4, do 11 ao 22. Amém? Então, a gente vai fazer uma oração para iniciar nossa aula. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te peço, Senhor, fique conosco, Pai, nos acompanhe, Senhor, nessa aula. Senhor, nos dê entendimento, Senhor, para que a gente consiga entender profundamente a Tua palavra, Senhor. Que a gente se alimente, Pai, profundamente daquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Amém? Então vamos falar um pouquinho de Ruth, né? Ruth era nora de Noemi, assim como Ruth também tinha a Orfa, que também era nora de Noemi. Noemi era viúva, consequentemente, depois Orfa e Ruth também ficam viúvas, amém? Então Noemi pede para que as suas noras voltem para a casa de seus pais, porque a vida de viúva era muito difícil, muito difícil. E Noemi estava voltando para Belém, que nesse tempo Noemi morava em Moabe, né? Então, Noemi estava voltando para Belém. E aí Noemi pede para Ruth, né? E para Orfa que vão para suas casas, que voltem para suas famílias. E Ruth não aceita. Ruth não vai. Ruth abre mão de todo o conforto, né, que ela teria com seus pais, dos seus sonhos, dos seus projetos, né, para seguir Noemi, porque ela sabia as dificuldades, né, provavelmente que Noemi passaria, né, e Ruth, altruísta, né, foi e seguiu Noemi, amém? Sem pensar que ela ia ganhar algo em troca, não, bem pelo contrário, ela sabia das dificuldades que ela ia passar, né? E voltando, né, Noemi voltando com Ruth, né, que era uma moabita para Belém, né? Então, Ruth fala para Noemi que ela vai aonde Noemi for, que ela vai morar onde Noemi morar e que ela vai morrer onde Noemi morrer. E que o Deus de Noemi é o Deus dela também. Amém? Então, Ruth salvou Noemi de várias formas, né? Então, ela tirou Noemi da solidão, da tristeza, né? Livrou Noemi de passar fome, né? Porque não deixou Noemi sozinha. Ruth tinha um coração que agradava muito a Deus. Amém? Tinha um coração puro, né? Fazia o bem sem esperar nada em troca. E isso agradava muito a Deus. Então, certo dia, Deus resolve abençoar Ruth. Amém? E aí, porque naquela época não existia emprego para mulher. Mulher não trabalhava, né? Então imagina, viúva sem trabalho, né? Vivia do que as pessoas davam, quando davam, né? Então, Deus olha assim para Ruth e fala: vou te abençoar, mulher de coração bom. Amém? E Deus coloca Boaz na vida de Ruth. Porque daí Ruth começou a trabalhar numa plantação,
né? Assim, para ganhar o que eles quisessem pagar. Não é ela dava um valor, eles pagavam, não. É por aquilo que eles dessem, né? Só que o dono daquela plantação era Boaz, amém? E Boaz era um homem bonito, era um homem muito rico, né? E um homem muito bom também, né? Então, Deus abençoa Ruth com Boaz, né? Colocando Boaz no caminho dela, amém? Então, né? Olha quanta coisa boa acontecendo na vida de Ruth, né? Mas coisas boas acontecendo por quê? Porque Ruth tinha um coração reto, Ruth tinha um coração bom, né? E Deus honrou ela, né? Honrou ela, honrou Ruth e honrou Noemi, né? Porque Noemi era uma serva de Deus, amém? Então, Boaz se apaixona por Ruth, eles se casam e Ruth tem um lindo bebê. Noemi, né, passa a ter uma vida maravilhosa com eles, porque Boaz era rico. E ainda, Noemi tem o prazer de ter um neto, de criar aquele neto, né? Então, olha quanta coisa boa acontecendo na vida de Ruth e Noemi, né? Porque Deus honra, né? Assim como Deus fez com Ruth e com Noemi, né? Deus honrou. Então, dando para elas tudo de melhor, assim, né? Porque a vida de viúva era muito difícil naquela época, né? Então, né, que nós seremos, né, que nós possamos ser, né, um pouquinho altruísta, um montão, né, ser bastante altruísta, né, que a gente consiga fazer sempre o bem, né, sem esperar nada em troca, né, assim como Ruth fez com Noemi. Noemi tava lá triste, né, imagina por que não ia passar se ela tivesse ficado sozinha, né, uma viúva já com uma certa idade, né, sozinha, né, vivendo às vezes, quem sabe, de migalha, de um pouquinho que alguém ia dar, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, então Ruth vai e fica do lado dela, né, e tudo de bom acontece, né, porque ela foi boa, ela teve um coração bom, né, e ela não foi interesseira, né, que Deus honrou, né, então a gente tem que pensar bastante nisso, amém? Que a gente tenha aprendido um pouquinho, então, sobre ser altruísta. Sejamos altruístas. Então, nós vamos nos despedir. Amém? Até a próxima aula, para a gente aprender mais um pouquinho, né? Que Deus, né, fique conosco assim sempre, sempre, né? Dando entendimento pra gente. Amém? Então, vamos orar. Deus Pai, Deus Santo, te agradecemos, meu Pai, por ficar conosco mais essa aula, Jesus. Te agradecemos, Pai, por estar conosco. Senhor, te peço, Paizinho querido, Paizinho amado, que nós sejamos, Pai, mais altruísta, que nós tenhamos, Senhor, um coração bom e reto. Paizinho querido, Paizinho amado, te agradecemos também, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor, até aqui por nós. Amém.